Muito bem, graças a Deus mais um culto, graças a Deus mais um dia reunidos para aprender um pouco mais a palavra do Senhor. Peço a todos os irmãos que abram as suas Bíblias no livro, ou melhor, na carta de Paulo aos Gálatas. Faço o convite para você que nos acompanha pelo canal Família Batista Prudente a nos acompanhar também com a sua Bíblia. Gálatas, capítulo 6, versículo 11 ao 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O texto que nós acabamos de ler faz parte, ou melhor, trata-se da parte final da carta que Paulo envia aos irmãos daquela igreja, ou daquelas igrejas, né? Porque até então, para quem não sabe, este é o nome de uma província romana localizada na Ásia e composta por várias cidades, chamada de Galácia, não é galáxia. Galáxia é coisas relacionadas ao espaço, né? Estrelas, planetas. Mas Galácia é uma região, uma província romana lá da Ásia. Pelo que vemos e que nos dá a entender, é que cada cidadezinha dessa, ela tinha uma igreja, ela possuía uma igreja. E esta carta que Paulo envia às igrejas da Galácia era uma carta que a gente pode dizer assim, que era uma carta itinerante ou circulante. Por quê? Porque era para ser passado de igreja para igreja. Olha, chegou na primeira igreja, aí a primeira igreja leu aquela carta, recebeu aquela mensagem e repassou aquela carta para a segunda igreja. E assim por diante. Era para que todas as igrejas da Galácia lessem. Muito bem. O que é muito interessante é que o conteúdo dessa carta, ele é tão rico, doutrinariamente falando, que, segundo a vontade de Deus, ela passou até mesmo a fazer parte dos demais livros que formaram os livros canônicos da Bíblia. E mesmo hoje, mesmo nos dias de hoje, esta carta, a carta de Paulo aos Gálatas, ela ainda traz muitos ensinos para nós e trata de assuntos tão atuais quanto da época daqueles irmãos. A sua mensagem ela é urgente porque muitos falsos ensinos
tornam milhares de pessoas carentes e emergentes das verdades contidas nesta carta. Neste ponto final da carta de Paulo, a gente pode chamar aí um puxão de orelha de Paulo, né? Paulo está chamando a atenção dos irmãos justamente por causa daqueles que impõem a lei da aparência. Nesse caso, Paulo ele identifica que lei que é essa, a lei da circuncisão. Justamente porque aquelas pessoas estavam usando a desculpa da circuncisão para livrar os cristãos da perseguição. Olha, vocês se circuncidam, vocês têm que se circuncidar para dizer que são judeus, porque daí vocês vão ficar livres da perseguição judaica. Porque até então, a igreja primitiva, ela sofreu a perseguição por parte dos judeus. Posteriormente, um pouco de tempo mais tarde, anos mais tarde, a igreja ela passa a sofrer e sofreu durante toda a idade das trevas a perseguição pelo romanismo. Foi quando a igreja se juntou ao Estado. Muito bem, então essa seria uma forma daqueles irmãos terem uma marca para se livrarem da perseguição judaica. Na nossa série de estudos sobre as marcas de Cristo, em relação a isso, as marcas, nós vemos que não há ninguém melhor do que o apóstolo Paulo para falar sobre marcas. E por isso, hoje, nós veremos sobre o quinto significado da palavra marca. Vamos ver um pouco sobre vida cristã hoje, tá? E tratar um pouco sobre a doutrina da separação. E gostaria que os irmãos estivessem pensando comigo nessa noite sobre o seguinte título: As marcas de Cristo, parte 5. Qual é a marca da sua vida? Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos mais uma vez por estarmos aqui reunidos para aprender mais sobre a Tua Palavra. Pedimos Tua direção, Tua orientação, a começar em mim, ó Deus, perdoa meus pecados, minhas falhas, age, ó Pai, em minha vida, ajuda-me, Senhor, para que eu possa falar somente aquilo que realmente está na Tua Palavra, não ideias minhas, mas que a Tua Palavra seja verdadeiramente pregada e ensinada. Abre a nossa mente e o nosso coração para aprender mais sobre Ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Segundo o dicionário da língua portuguesa, da editora Porto, um dos significados da palavra marca é um traço distintivo de alguém ou uma característica fundamental de alguém. Todos nós temos características próprias e hereditárias. Aquelas características que nós herdamos dos nossos familiares, nossos pais. E muitas delas nos distinguem uns dos outros. Como a linguagem, o sotaque, que vai tratar a respeito da região onde a pessoa mora, né? O que mais? Características físicas. Podemos também ver uma mancha de nascença, também é uma marca característica de uma pessoa. O comportamento e habilidades pessoais. Desses pontos todos, há um que transmite ou causa uma influência enorme e que, se mudarmos ele, automaticamente faz com que quase todos os outros também mudem também.
é o comportamento. Quando uma pessoa ela tem um linguajar pesado, ela fala muita besteira, ela não pensa para falar, ela fala palavrão, ela é grossa, ela é seca para falar. Geralmente o comportamento dela é um comportamento, podemos dizer assim, mais rebelde. É um tipo de pessoa que tem um comportamento difícil de se tratar com aquela pessoa. Uma pessoa de poucos amigos, né? Mas quando esse comportamento ele é tratado, ele é cuidado e a pessoa muda o comportamento, nós vemos que ela, até o linguajar dela muda. Ela trata mais mansamente, ela vai falar mais carinhosamente com as pessoas, né? Não vai ser mais tão rude. Isso falando de comportamento, tá? Lembrando, a mudança de comportamento de uma pessoa não significa que ela vai para o céu. Nossa, ele era bandido, era ladrão, né? Ficou 5 anos preso. Olha, agora é um trabalhador. Isso não quer dizer que ele vai para o céu. Se não tiver em Cristo, não tem nada a ver. Às vezes o que pode acontecer é que aquele período em que ele ficou em reclusão fez com que ele pensasse e analisasse: não, eu tenho que largar essa vida de marginalidade. Se nos deixarmos influenciar por alguma coisa, quase tudo em nós vai agir de acordo com essa mudança. Quando nós, por exemplo, até questão de tipos de amizade, quando nós andamos muito com um amigo que ele gosta muito de determinado estilo, nós passamos a tendência de seguirmos o estilo desse amigo, justamente para poder agradar o amigo. Olha só o que a palavra de Deus diz. Vamos lá, abre lá em Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 21. Olha a orientação que Paulo dá aos irmãos da igreja de Roma. Romanos capítulo 12, versículo 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, vamos aos pontos. Primeiro ponto, nós podemos ver aqui, podemos tratar aí como um título para o primeiro ponto de as marcas de Paulo. Vamos lá ver as marcas de Paulo. Nós temos duas aqui, dois períodos da vida de Paulo que nós podemos aí ver quais eram as marcas dele, né? Primeiro período, né? Antes da conversão. Vale ressaltar que coisas da nossa vida, referente à desde quando nós nascemos, muita coisa que fazemos, muita coisa que passamos, ou praticamente tudo, nós vamos carregar para o resto da nossa vida. Se eu for formado, tiver uma boa formação familiar, acadêmica, isso vai se estender para o resto da minha vida. Por mais que eu me torne um vagabundo um dia, mas eu tenho aquela formação acadêmica. Há casos, por exemplo, de pessoas que passam a viver na rua e deixam tudo, família, profissão, tudo, e você sabe que quando as pessoas falam: olha, aquele senhor ali, ele era doutor, ele era professor, aquela senhora era uma senhora distinta, não sei o quê, e agora vive assim. Mas aquela formação vai carregar para o resto da vida. Vamos lá, Atos 22, do 1 ao 5. Atos 22, do 1 ao 5. Vamos lá.
Paulo está perante a sua defesa e ele começa a se defender. E ele diz: homens, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho, presta bem atenção aí na sua Bíblia, que essa palavra caminho está em letra maiúscula. E persegui este caminho até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres, como também o sumo sacerdote minha testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer amarrados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Olha só que coisa interessante. Então nós temos aqui, né, formação familiar e cultural nesse texto. Então Paulo está falando, eu sou judeu, é uma formação familiar. Os pais dele eram judeus. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, fora de Israel. Ele nasceu no território romano. Ou seja, então ele era, por nascença, um cidadão romano. Muito bem. Lá naquela cidade ele foi criado e recebeu toda a instrução cultural, tanto dos pais como do seu professor Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais. E ele foi zeloso de Deus. Olha outra passagem, Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. A partir do versículo 4, olha aí. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Olha só o que Paulo está falando. Por que ele poderia confiar mais na carne do que qualquer outra pessoa? Versículo 5. Ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo também tem aí, nesse texto, nesses dois textos, tanto de Atos quanto de Filipenses, nós vemos aí a formação familiar, cultural e religiosa de Paulo. Então nós vemos aí marcas de Paulo. Paulo, ele tem a descendência hebraica, era judeu de judeus, e ele, segundo a lei dos judeus, ele era fariseu, lembrando das duas classes de judeus, fariseu e saduceu. Muito bem. Ele foi perseguidor da igreja. Então todos os crentes da igreja primitiva tinham um pavor de Paulo. Quando via falar sobre o nome Paulo, todos tinham pavor. Fugiam. Corriam, porque Paulo aprisionava mesmo as pessoas, e como nós vimos no outro texto, ele recebeu até carta, uma autorização do sacerdote judeu para levar todos que ele encontrasse amarrados para serem presos em Jerusalém. Olha só, primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 18. 1 Coríntios 14, versículo 18. 1 Coríntios 14, 18, diz assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Paulo não está falando aqui a respeito de línguas estranhas, como muitos ensinam por aí.
Paulo está falando sobre idiomas. Ele vira para aqueles irmãos da igreja de Corinto e fala: olha, eu dou graças a Deus porque a minha formação acadêmica, eu cresci aprendendo a falar línguas estrangeiras. Então eu falo hebraico, eu falo aramaico, eu falo a língua itálica, eu falo vários idiomas. Eu falo grego. E Paulo falava mesmo. Foi um dom que Deus deu para Paulo. Quantas pessoas aí no mundo que são poliglotas? É um dom. A pessoa pega facilmente, a pessoa consegue aprender facilmente. Paulo era igual. Muito bem. Então nós temos aí parte da formação acadêmica. Voltando lá para Atos, vamos ver lá o capítulo 22. Vamos lá, Atos 22 novamente. Atos 22. Olha o versículo 19 e 20. Atos 22, 19 e 20. Diz assim: e eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. Paulo então está falando aqui que com a conversa que ele teve com Cristo, ele está reconhecendo que ele lançava os cristãos na prisão, açoitava eles, principalmente aqueles que se reuniam nas sinagogas, porque ele não aceitava. Não, como pode? Não, vocês não têm que falar de Jesus aqui nas sinagogas não, vocês serão presos e podem... lenha! E quando Estevão morreu, quando Estevão foi apedrejado, quem estava segurando as túnicas daqueles que tacavam as pedras? Paulo. Paulo consentiu. Paulo participou. Podemos dizer assim que Paulo foi co-participante do assassinato do primeiro mártir da história da igreja, que foi Estevão. Outra passagem, nós podemos ver isso, ainda em Atos, capítulo 26. Atos 26, versículo 9 ao 11. Olha só o que Paulo está falando aqui quando ele está perante o rei Agripa. A partir do versículo 9. Bem, eu tinha imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Então Paulo está reconhecendo, olha, eu tinha na minha mente, segundo a lei judaica, que eu tinha que ser contra todos aqueles que seguiam Jesus. Versículo 10. O que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos, essa palavra encerrei é fechei, guardei, prendi muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Paulo está falando, ele está confessando o crime dele. Quando os judeus estavam ali juntando e faziam o concílio para votar a condenação dos cristãos, Paulo também dava o voto dele. Eu concordo, pode matar esse aí. Esse aí estava pregando o nome de Cristo. Então Paulo não foi só co-participante da morte de Estevão, mas de muitos outros, como nós estamos vendo aqui. Então nós podemos ver que Paulo, ele também tinha como marca ser uma pessoa implacável. Isso tudo antes da conversão. B. Depois da conversão. Então depois da conversão, vamos lá para Atos 9. Atos capítulo 9. Versículo 5. Atos 9, versículo 5. Quando é a conversão de Paulo. E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro
é para te recalcitrar contra os aguilhões. Para quem não sabe, recalcitrar é reagir. Aguilhões era como se fosse uma... Como é que podemos dizer? Era como se fosse uma vara comprida e na ponta tinha uma coisa de ferro com uma ponta e ao mesmo tempo formava uma outra ponta contrária. Por quê? Era para a ponta que apontava para frente, era para espetar o boi, o cavalo, ou o burro, para puxar o arado, ou para puxar a carroça, ou algum material, alguma carga. Então espetava ali de longe, para você não levar coice, né? Então espetava aquilo de longe, então o animal andava. Para o animal parar, então eles viravam aquela parte que é contrária e espetava o couro do animal nas costas ou ao lado e o animal, opa, eu tenho que parar, eu tenho que ser mais lento. Então, Jesus está falando assim, duro é para você recalcitrar contra os aguilhões. Agora você não tem como agir, a sua vida vai ser conforme o meu aguilhão. Então vamos lá. Algumas marcas depois da sua conversão, ainda em Atos, capítulo 14, versículo 19. Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia, isso Paulo já convertido, e Paulo pregando, né? Saiu pregando em todas as cidades. Então, sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, e tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, uma das marcas, Paulo tinha cicatriz de apedrejamento, né? Porque ele foi apedrejado nessa ocasião. No capítulo 16 de Atos, versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles. Eles quem? Contra Paulo e Silas. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Então nós vemos aí que Paulo levou uma surra de vara. Ele foi açoitado, então tinha cicatrizes, tinha marcas, carregava em si as marcas desse açoite. Ainda, capítulo 18 de Atos, versículo 12. Mas, sendo Galho procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Ele foi levado a um tribunal sem ter culpa, sem ser um criminoso contra os judeus. Olha só que coisa interessante, ele era criminoso contra os cristãos, contra judeus e gentios, ou de qualquer outra nacionalidade, grego, seja lá quem fosse, cristãos, antes da conversão. Mas após a conversão, os judeus passaram a ver Paulo como um inimigo. Passaram a ver Paulo também como um criminoso, como os demais cristãos. Então, foi levado a tribunal sem culpa. E Paulo também sofreu uma outra coisa aí que podemos dizer que ele carregou marca disso para o resto da sua vida. Atos, capítulo 27, olha lá. Atos 27, a partir do versículo 41. Diz assim: dando, porém, no lugar de 2 mares, isso, Paulo estava num navio, está indo em direção a Roma, onde é para ser levado, para ser interrogado e ser preso em Roma. Então, dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nada. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou
este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Então Paulo sofreu um naufrágio. Então ele passou a carregar por resto da sua vida uma marca, um medo, uma fobia de viajar novamente no mar, de andar de barco. Eu sofri um naufrágio. Atos 28, versículo 3 ao 5, diz assim: e havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, isso ele já estava na ilha, onde eles foram salvos deste naufrágio. E pondo-as no fogo, vides são pedaços de madeira. Então, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Então olha só que as pessoas dizem: olha, esse homem, ele é um criminoso terrível. Eles acreditavam nesse tipo de situação. Ele escapou do mar, mas vai morrer agora. A cobra picou a mão dele, esse aí já era. Versículo 5: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Então Paulo carrega também a marca de uma cicatriz de uma picada de cobra. Isso depois da sua conversão. Continuando. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos lá. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo, ele diz aqui em sua carta aos irmãos da igreja de Corinto que ele sofre de uma doença, espiritual ou carnal. Alguns estudiosos dizem que era somente uma doença carnal. Outros dizem que Paulo tinha sim essa doença carnal, porém também tinha um problema de uma doença espiritual. Todos nós sofremos, todos nós temos um ponto fraco na carne. E nós passamos a lutar a vida toda depois da conversão, assim como Paulo diz em uma de suas cartas: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Então, trata-se de uma doença, trata-se de uma luta contra algo que você não quer, que você não gosta, que é algo que te incomoda, algo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: um mensageiro de Satanás para esbofetear. Para quê? Para que não venhamos nos exaltar. Ainda, Paulo se mostra o quê? Ele também se mostra uma outra marca. Romanos, capítulo 7. Vamos lá, Romanos, capítulo 7. Versículo 18. É exatamente o que eu acabei de comentar. Romanos 7,18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Olha o versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então Paulo, ele se mostra também fragilidade. Então nós vemos que Paulo também é um ser humano como qualquer um de nós. E ele passou a carregar essas marcas para o resto de sua vida. Segundo ponto, a principal marca da vida. No que se refere à marca ou característica principal, todos nós possuímos uma marca que
vamos dizer assim, que podemos melhorar essa marca, ou aperfeiçoar essa marca, ou até mesmo mudar essa marca. Essa marca, ela é, na verdade, a marca da condição espiritual do homem. Onde que nós podemos ver isso? Vamos lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha só, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículos 10 e 12. Diz assim: Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Nessa condição, o que reina na vida do homem é o pecado. A condição natural do homem. O homem ele anda segundo o pecado. Essa condição reina em sua vida. Não basta ter uma boa formação cultural, familiar ou acadêmica. As suas raízes familiares, a escola onde você estudou, a sua profissão, sua condição ou posição social ou financeira. Nada disso poderá, de alguma forma, libertar a sua vida do pecado. Essa é a principal marca da vida do homem natural. Nada que o homem tenha, nada que ele adquira em toda a sua vida vai mudar essa condição de pecador diante de Deus. Olha só, Efésios capítulo 2, vamos lá, mais uma vez, Efésios capítulo 2, volta lá. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4. Mas Deus, olha só, Paulo ainda fala assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo, ele poderia, se fosse pelas obras, ele poderia falar: nossa, eu fui perseguidor da igreja, eu fui fariseu, eu fui um homem defensor da lei. Mas Paulo não poderia ser salvo. Eu sou judeu de judeus. Mas essa característica também não o levava à salvação. Ele foi circuncidado no 8º dia. Isso também não o levava para o céu. Sem a ação de Deus, nada muda na condição espiritual do homem. Sem Jesus Cristo agindo na vida de Paulo, transformando a vida de Paulo, usando o seu aguilhão em Paulo, Paulo não seria um cristão. Paulo não queria ser crente. Paulo odiava os crentes. Paulo perseguia os crentes. E matava os crentes. O homem comum hoje, o homem sem Cristo, ele é morto. Ele não gosta de crente. Ele gosta das coisas do mundo. Ele não gosta de Deus. Ele não quer Deus. Se não é a ação de Deus na vida dessa pessoa, essa pessoa não é transformada. A condição do homem, quando Deus age na vida dele, quando isso ocorre, o homem é marcado por ter uma nova vida. Olha o capítulo 1 de Efésios, capítulo 1, versículo 11.
a partir do versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Nós somos feitos, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis. Paulo está falando aos irmãos da igreja de Éfeso, vocês também estão em Cristo, já não são mais velhos, ou melhor, velhas criaturas, velhos homens, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados, foram marcados, foram carimbados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção e possessão adquirida para louvor da sua glória. Terceiro ponto, os dois tipos de pessoas e suas marcas distintas. Biblicamente falando, nós vamos encontrar dois tipos de pessoas. Esses dois tipos de pessoas, né, biblicamente, nós vemos que há uma diferença, né, podemos intitular aí de forma diferente, mas com o mesmo significado, tá? Então vamos lá, aos tipos de pessoas nós vamos ver aqui, biblicamente falando, salvos e não salvos. A Bíblia diz que existem os salvos e que existem os não salvos. Onde nós podemos ver isso? Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, versículo 24. Diz assim: e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Talvez alguém diga aqui, irmão, mas aí não está falando dos não salvos, mas aqui está falando que as nações dos salvos, ou seja, se há salvos, há os não salvos. Outros dois tipos que a Bíblia traz, o novo e o velho homem. Onde nós podemos ver isso? Efésios, capítulo 4, vamos lá. A Bíblia diz do novo homem e do velho homem. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Paulo diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho, o que está escrito aí? Velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do, que está escrito aí? Versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então existe o velho homem e o novo homem. Outros dois tipos que a Bíblia traz, a nova e a velha criatura. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vamos lá. Segunda aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que Paulo diz. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se existe uma nova criatura, nós sabemos que há também a velha criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Quem não está em Cristo ainda é uma velha criatura. Vive segundo ao passado, vive segundo as suas coisas da vida mundana. Outros dois tipos de pessoas que a Bíblia trata: os filhos de Deus e os filhos do diabo. 1 João, lá no final da sua Bíblia, vai lá no final da sua Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vede
quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Então existem os filhos de Deus e existem os filhos do diabo. Aquele que está em Cristo é filho de Deus. Quem não está em Cristo é filho do diabo. Ah, mas a pessoa é tão boazinha, né? Poxa vida, meu patrão é tão bonzinho. Nossa, uma maravilha de pessoa. Uma empresa vai para frente, ele com a família, as coisas dele, tudo. Ele crê em Cristo, ele serve a Cristo. Não, então é filho do diabo. A Bíblia também trata de outras características diferentes, né? Existem os crentes e existem os não crentes. Gálatas, capítulo 3, versículo 22. Vamos lá. Gálatas 3, 22. Gálatas 3, 22 diz assim: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos... O que está escrito aí? Fosse dada aos crentes. Aqueles que são crentes são aqueles que estão em Cristo, creem em Cristo. Aqueles que não são crentes, não são, quando a Bíblia fala de crentes em Cristo. Porque eu costumo dizer que crente todo mundo é. Até o ateu é crente. Por quê? O ateu é crente. Porque ele crê que Deus não existe. Outra característica bíblica: servos de Deus e servos do diabo. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Vamos lá. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Está falando do céu, está falando da cidade celestial. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, os servos de Deus estarão na cidade celestial. Os servos do diabo não estarão na cidade celestial. Se voltarmos um pouquinho aqui no livro de Apocalipse, nós vamos ver que os servos do diabo vão para o lago de fogo, juntamente com o inferno, o diabo e os seus anjos. Mais uma característica e última: nascido da carne e os nascidos do Espírito. João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 6. Evangelho de João. Então nós temos aí dois tipos de pessoas aqui também no Evangelho de João, que Jesus vai falar a respeito disso, que há dois tipos de pessoas: os nascidos da carne e os nascidos do Espírito. João 3, versículo 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então essas são as diferenças e as marcas que distinguem os dois tipos de pessoas, biblicamente falando. Quarto ponto: nós podemos ver também que a Bíblia traz características referentes às marcas de cada tipo dessas pessoas. Abra lá sua Bíblia em Colossenses, vamos lá, Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Se nós usássemos somente essa passagem hoje, já poderíamos usá-la como mensagem da nossa pregação. Olha lá, capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra,
porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. O homem que não está em Cristo, ele vive segundo a sua própria vontade. Ele vive a fim de agradar a si mesmo, seguindo os desejos da sua carne, seguindo os seus pensamentos. O homem que não está em Cristo, ele pensa nas coisas da terra. Na minha formação acadêmica, na minha profissão, no meu trabalho, no meu dinheiro, na minha comida, no meu sapato, na minha roupa, na minha casa. Ele pensa no seu prazer, na sua alegria. Hoje eu vou para a festa, hoje eu vou para o bar, hoje eu vou isso, hoje eu vou fumar, eu vou beber, eu vou curtir. Olha só, quando a gente pega nas nossas redes sociais, geralmente sexta-feira o pessoal coloca aqueles pequenos vídeos, né, chamados de memes, né? Hoje é sexta-feira, né? É dia de festar, é dia de beber, é dia de curtir, é dia de ir pra balada. De ficar até tarde da noite nos bares, isso e a coisa. É desse jeito que funciona. O mundo quer isso, o mundo precisa disso, o mundo deseja isso. É para isso que eles querem, é para isso que eles trabalham. Recebi meu pagamento, aproveitar que é final de semana, vou aproveitar, vou curtir. Vou beber até cair. Mas o homem que está em Cristo, ele vive segundo a vontade de Deus. E é o que o apóstolo Paulo está falando aqui aos irmãos de Colosso. Pensem nas coisas que são de cima. Quantas vezes nessa semana que passou, você pensou na glória de Deus, você pensou no céu, você pensou em estar caminhando ao lado de Cristo, estar caminhando ao lado de Davi, poder ter Moisés ao seu lado, encurvado diante de Deus para lhe prestar culto. O homem que está em Cristo, o fim dele, a vontade dele é de agradar a Deus. Ele luta contra a carne. Para que ele luta contra a carne? Para seguir a vontade ou fazer a vontade do Espírito. Olha lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, Paulo está chamando a atenção do irmão aqui, dos irmãos das igrejas lá da Galácia, mais uma vez. Digo, porém, andai em espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Aí Paulo vai fazer uma comparação de quem anda segundo a carne e de quem anda segundo o espírito. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Aí Paulo diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejos, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é
amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí Paulo finaliza: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Talvez algum irmão fale assim: ah, mas eu não tenho problema de idolatria, né? Então eu não tenho problema de idolatria. Mas ele ama futebol, ele não fica um dia que passa futebol, ele não fica um dia sem ver o futebol. Ele tem que ver futebol. Ele briga com a esposa por causa do futebol. Ele briga com os filhos por causa do futebol. Ele falta no trabalho por causa do futebol. Ele tem que assistir o futebol. Tira o futebol dele. Misericórdia, não. Idolatria. A mesma coisa podemos dizer a respeito da forma que nós nos entretemos com a internet, com a televisão, com o rádio, com os aplicativos de música e de vídeo e essas coisas todas. Se não conseguimos ficar sem, então estamos lutando contra um comportamento de idolatria. Mateus, vamos lá, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Vamos lá ver o que Jesus está falando a respeito aqui dessas características de cada tipo de pessoa. Mateus 7, versículo 16. A partir do versículo 16 de Mateus 7. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Eu vou fazer uma pergunta bem direta, você responde para você mesmo. Que árvore é você? Que árvore tem sido a sua vida? Você tem produzido bons frutos? Jesus está falando, pelo fruto se conhece a árvore. Pelo seu comportamento, pelo seu gosto, pelas coisas que você faz no seu dia a dia, você está mostrando o tipo de árvore que você é. E Jesus já deu logo aqui o fim do tipo da árvore má. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se ao fogo. O que isso lembra? Não é árvore boa. E se não é árvore boa, serve para ser queimada. E espiritualmente falando, aonde que é o fogo? No inferno. Olhe para você mesmo, olhe para a sua vida como está sendo. Conclusão. Vamos voltar para Efésios. Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículo 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agora vamos comigo lá em Isaías. Isaías, capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Irmãos, nenhuma obra do homem pode salvá-lo. Nenhuma formação acadêmica,
nenhuma posição social, nenhuma situação financeira, classe financeira, poderio, posição política ou diante da sociedade. Nenhuma obra humana tem o poder de salvar. Tanto a si mesmo quanto a outros. Todas as nossas justiças, eu sou um homem honesto. Isso é obrigação de todo mundo. Eu cuido bem dos animais, eu amo os animais, porque agora é moda, né? Os animais. Não estou dizendo que eu sou contra, de forma alguma. Tem que cuidar dos animais. Mas isso não quer dizer que isso vai mudar a condição espiritual do homem. Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. A partir do versículo 12. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, estes os obrigam a circuncidá-los, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Voltamos aí ao nosso texto base de hoje. Versículo 13. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vou fazer uma pausa. O mundo está crucificado para você? Ou você ainda está agarrado às coisas do mundo? Você ainda ama, você ainda gosta, você ainda curte as coisas do mundo. As coisas do mundo são... você precisa daquilo. Se não tiver aquilo no seu dia, mas aquilo é do mundo. Quanto tempo você gasta com essas coisas do mundo? Versículo 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. A marca de religiosidade não garante a salvação. O batismo não garante a sua salvação, a ceia não vai garantir a sua salvação. Nenhum deles salva. Ir à igreja, ser membro, não faz da pessoa uma nova criatura. O que faz da pessoa uma nova criatura é a fé que vem de Deus pelo ouvir. Lá em Mateus 7 ainda nós vimos a respeito da árvore boa. Mas Jesus, ele levanta, ele continua a conversa. Volta lá, Mateus 7. Mateus 7, a partir do versículo 20. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Em teu nome nós não seguimos os nossos pais para ir para a igreja, para o culto, e isso e aquilo, ajudamos na escola bíblica, e fomos batizados. Mas no dia a dia, na sua vida particular, você sozinho, dentro do seu quarto, você quer o mundo, você gosta das coisas do mundo, você se envolve com o mundo. Aí naquele dia, que é o dia do juízo final, né? Jesus vai falar assim, então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha só que o que Tiago diz, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 2. Logo depois de Hebreus, Tiago, capítulo 2, versículo 26.
Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, se você diz que é crente, mas você não tem obra de crente, a sua fé é morta. Você tem que provar que você tem fé pelas suas obras. As obras caminham junto com a fé que você diz. Se eu digo que eu sou um cristão, então eu tenho que ser amoroso para com todos. Se eu digo que eu sou um cristão, eu tenho que falar de Cristo para as outras pessoas. A minha vida tem que refletir Cristo para as outras pessoas. João 3,3. João 3,3. Jesus respondeu, ele estava com Nicodemos. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Qual é a sua característica? Você é uma nova criatura ou é uma velha criatura? Você é um crente ou você é um não crente? Você é um nascido da carne ou é um nascido do Espírito? Paulo, mesmo com todas as características, mesmo com todos os seus traços trazidos durante toda a sua vida, até a sua conversão, depois da sua conversão, ele reconhece que aquilo não lhe valia nada. Mas ele carregou aquilo pro resto da vida. Qual está sendo as suas marcas hoje? E você que diz que é um crente, você que diz que é um cristão, quais são as suas marcas? Quais são as suas características? Deus dá diferentes dons para muitas pessoas. O dom da voz, o dom da música, o dom da escrita, o dom de falar, o dom de servir. Os dons que você tem, você está usando para quem? É para Deus? Ou é para agradar o seu eu? Para você que ainda não está em Cristo, se você não for uma nova criatura, se você não nascer de novo, se você não estiver em Cristo, a Bíblia é muito clara. Você está perdido. E você que diz que é, mas não tem sido, não tem praticado, só disse que é como o caso daqueles judeus que Paulo está falando. Eles são circuncidados, mas nem eles mesmos guardam a lei. Jesus disse: maior iniquidade tem você. Será que você é circuncidado? Se diz ser religioso, mas o que você tem praticado? Você tem guardado a Cristo? Você tem buscado a Cristo? E para você que já está em Cristo, se despoja, vista-se dia após dia da graça de Deus, das coisas de Deus. Pense nas coisas que são do alto. Firme-se em Deus. Amém? Vamos orar? Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos por esse dia. Graças te damos pela tua paz, pela tua graça. Graças te damos pela tua palavra, Senhor, transformadora. Graças te damos porque em Cristo podemos ser nova criatura. Se conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos auxiliando no nosso dia a dia. Aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que não estão debaixo da tua graça, aqueles que ainda não foram, ó Pai, marcados por meio da tua salvação. Salva, Senhor, transforma. Aqueles que se dizem ser, mas não estão sendo, cuida, Senhor, transforma-os de verdade. E aqueles que já estão, ó Pai, em tuas mãos, salvos e guardados, fortaleça-os, dirija-os.
Se conosco na semana que vai se iniciar, que se inicia, na verdade. Dá-nos força, cuida da nossa saúde, cuida de cada um, ó Pai, que tem nos acompanhado pela internet. E se conosco para que possamos estar prontos para nos reunir na próxima semana. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.